TikTok ao vivo. Vou ler a Escritura, a Bíblia de Jerusalém, em Matitial, capítulo 24. O versículo 35. Machia Yahushua disse: passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Então, diante desse texto da Bíblia, se pode fazer uma pergunta muito apropriada diante da leitura desse texto. Existe homem infalível, que não erra, que não falha, que não comete lapso, não tropeça em palavras, que não comete engano, não comete equívoco, não se comete equívoco. Existe algum homem assim? Porque ouvimos sempre, né? Todo homem erra, né? Todo homem falha, né? Mesmo William Branham pregou: não existe homem infalível, né? Mas, de acordo com Matitial 24, versículo 35, há um homem, um único homem, né? Infalível. E fora dele, além dele, não há mais ninguém. Quem é esse homem? É Yahushua Mashiach. Não é Jesus. Para começar, o nome de Jesus é um nome morto, porque é latim. Veja que Pilatos não escreveu lá na cruz a letra J. Ele escreveu lá em hebraico, grego, mas ele não escreveu J, porque o J nunca existiu. Escreveu em latim também, né? Mas naquela época lá, o J ainda não tinha sido inventado. E a letra J, ela é inventada em 1524. O pai da letra J é Jean Giorgio Trissino, italiano, linguístico, gramático, cujo Papa Leão X, em 1515, enviou ele de Roma para a Alemanha. Parece que ele estava prevendo o que iria acontecer na Alemanha, que em 1515 Lutero estava confinado dentro de um convento agostiniano, para virar monge. Em 1517, Lutero era padre na Igreja de Todos os Santos, na cidade de Wittenberg. Quando ele crava lá na porta da Igreja de Todos os Santos as suas 95 teses, né? Questionando a liderança do Papa Leão X. E desde 1515, o embaixador do Papa Leão X na Alemanha era Jean Giorgio Trissino, que em 1524 muda a fonética da letra I para a letra J, né? Eles falavam Jesus. Com a mudança da fonética, ficou Jesus. Isso ocorreu na Alemanha.
Antes eu sei, os gregos transliteraram o nome infalível, o nome do infalível, que é Ierro. Ierro contém o tetragrama Yod-He, Vav-He. O Shin, ou Shua, quer dizer salvar. Portanto, o nome Yehoshua significa que Yahvé, Yehová, ele recebe 72 títulos aí no Velho Testamento, El Shaddai. Mas o nome que está sobre todo o nome nos céus, na terra e debaixo da terra, é o nome Yehoshua Mashiach. Acho que foi ontem de ontem, o Vaticano criou um decreto. O Papa Leão XIV, né, disse que quem salvou o mundo foi Jesus, não foi a Virgem Maria. É um decreto do Robert Francis Prevost de Chicago, Papa americano. Né? O que muda aí? Nada, somente vai unificar mais ainda as igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, o pentecostalismo, os evangélicos, os protestantes com o catolicismo, que é a mãe do cristianismo. Porque todo mundo cristão prega Jesus, no nome latim, romano. Latim é uma língua morta, gente. O latim é uma língua morta. Os gregos pegaram o nome Yehoshua no hebraico e transliteraram para Yazos. Os gregos fizeram isso. No ano 392, o Papa Damaso deu ordem para Jerônimo, o qual os pregadores chamam de São Jerônimo, pai da igreja. Inácio, pai da igreja. Clemente, pai da igreja. Os pais, Patrícia, né? Os pais da igreja. E na transliteração do grego, ou tradução do grego para o latim, a Bíblia Vulgata, o Jerônimo tira a letra O. Iesos, aí fica Iesus. E o Giorgio Tricino, eu costumo dizer, e é uma realidade, veio com a tampa do caixão, né? Para os mortos. Porque o caixão mesmo é a doutrina da Trindade que o imperador romano Constantino, né? Que ele é que dá ordem para vir, criar, trazer, decreta, né? O Concílio de Nicéia. Aí vem um conceito de Tertuliano, né? Deus Trino, 3 pessoas da Santíssima Trindade, 3 pessoas distintas, que na verdade é 3 deuses, né? Isso aí é a Trindade, né? Marca da besta, sim, William Branham pregou isso. Mas isso não derruba John Wesley, Lutero, não derruba Charles Finney, Charles Spurgeon, não derruba os mensageiros, porque eles pregou segundo o entendimento, ou até onde o entendimento deles ia. Batizaram, mesmo Lutero batizando por aspersão, era onde o entendimento de Lutero ia. Mesmo John Wesley levando ao rio, mergulhando, imergindo na Trindade, né? Títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, porque quem é batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo não foi batizado em nome de ninguém. Eu sou pai, meu nome é André. Eu sou filho, filho é quem nasceu de mulher. Meu nome é André, como filho, como pai. E eu tenho um corpo, uma alma e um espírito, mas meu nome não é corpo, nem alma, nem espírito. É André. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Yehoshua Mashiach. Porque Deus tem nome, né? O Criador tem nome. E ele, no Velho Testamento, ele tinha feito habitar seu nome no Beit HaMikdash, no templo, né? Me fareis um santuário, uma casa, um tabernáculo.
Ele não disse que ia morar dentro do templo. Ali eu farei habitar meu nome, né? Mas depois Machia, o filho, veio e disse, derrubar esse templo. Eles entenderam que era o templo de Herodes. Herodes gastou 46 anos para construir, né, o Beita, segundo templo, o Beita Tamigdash. Mas era seu corpo, derrubar esse corpo. Em 3 dias eu levantarei. Ninguém tem mais poder do que eu. Eu tenho o poder de dar a minha vida e eu tenho o poder de trazê-la de volta. Olha, isso aí é palavras de quem é infalível, gente. Nenhum ser mortal, os mortais podem dizer isso, me mate que eu vou ressuscitar, mas não ressuscita não, não volta à vida não. Tagarelar, qualquer um pode tagarelar, parolar, né, no francês, pode parolar, mas cumprir o que diz, cumprir a sua própria palavra, os homens não conseguem, porque os homens não são infalível, mas Machia cumpriu. Eu vi um rabino ontem, Yosef Baruch, né? Está em Nova York, dizendo que Machia não é Deus. Machia é só um homem, onde Deus habitou. Mas ele não é Deus, isso é um erro. Isso é o judaísmo messiânico. Eu já disse que o Brasil tem 50 milhões de judeus e o judaísmo cresce no Brasil. E não é pouco, não. Sinagogas, e sinagogas, e sinagogas. Mas esse rabino dizendo que crê na Brit Hadashah, no Novo Testamento, fazer tal afirmação, será que ele nunca leu Yehoanã, capítulo 1? Versículo 1, no princípio era a palavra, o verbo. A palavra, o verbo estava com Deus. Se parasse aí, tudo bem, mas tem a finalização do versículo 1, do capítulo 1. E o verbo, a palavra, era Deus. E é com D maiúsculo, não é igual a tradução do Novo Mundo, dos TJ, Testemunho de Jeová, que vai colocando onde a Bíblia chama Yehoshua, Mashiach, de Deus, eles vão colocando com letra minúscula. Até onde eu sei, Deus com letra minúscula na Bíblia é 2 Coríntios 4,4, onde Paulo diz assim que o evangelho do Mashiach, que Mashiach é a imagem do Deus invisível. O evangelho da glória de Deus, né? Aí Paulo diz assim, a Shalia, Paulo, o apóstolo Paulo diz assim, nos quais o Deus desse século, aí é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, é com D minúsculo. Mas em nenhum momento na Bíblia, onde as escrituras chamam Yehoshua Mashiach de Deus, o coloca com D minúsculo, é tudo D maiúsculo. Você me entende? Não é como a tradução do Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Então não é como diz os TJ. Então Mashiach é Deus, você deve renunciar, abandonar, é com você. O Papa Leão XIV já declarou, é um decreto. Jesus salvou o mundo. Não foi a Virgem Maria que salvou, ela não salva, é Jesus. Porque Jesus é uma propriedade hebraica dos judeus, iudins, dos israelenses, dos hebreus. Jamais, a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Ele é uma propriedade de Roma. É um Deus, podemos chamar Jesus de Deus com D minúsculo? Claro que podemos, é um Deus com D minúsculo de Roma. Roma, o Vaticano é a mãe do cristianismo. Já expliquei tudo isso aqui. O ano 41, Atos 18:2, Cláudio expulsando os judeus e Rudim de Roma. Paulo, a Shalia, morrendo entre o ano 64 e 67. Quantos anos ele ficou na cadeia, né? Outro dia eu falei aqui 20 anos, não sei porquê, mas não foi 20 anos.
Depois eu vou entrar nisso, né? Não hoje. Mas ele fica 2 anos, né, lá em Cesareia, acho que 2 anos em Roma, e outras prisões que ele teve que passar, né? Mas tem um texto lá que ele diz que ele era preso, está em Filemon, né? Eu, o velho, Paulo, não ficou velho, dentro da prisão, né? Prisioneiro do Machia, né? Então, se ele morreu no ano de 67, no ano 70 Jerusalém foi destruída. No ano 116, Adriano expulsou todos os judeus de Roma, porque mesmo com Jerusalém destruída pelo general romano Tito, Adriano mudou o nome da Judéia para Palestina, de Jerusalém para a Hélia Capitolina, e nas ruínas da destruição, demolição do segundo templo, ele construiu um templo para Júpiter, o pai dos deuses romanos. Expulsou os judeus. Ele fala Palestina, era Judéia, né? Jerusalém, Jerusalém. Então já não havia mais judeus lá em Jerusalém no ano 116, né? Você sabia disso? Deixa eu colocar aqui o cabo da bateria do celular. Então o que ocorreu? Eu expliquei. A igreja romana, já no ano 116, com a expulsão dos judeus de Jerusalém, perdão, mas a cidade tinha sido destruída no ano 70. Veja, Cláudio expulsou os judeus de Roma no ano 41. Está em Atos 18, versículo 2. Até Áquila e Priscila, que já seguia, e Yehoshua Mashiach era seguidor, discípulos, foi caminhar com Paulo, né? Agora, no ano 116, Adriano vai expulsar os judeus do judaísmo, que seguia a Torá. E já lá com Adriano vem depois da morte de Trajano, Diocleciano. Lá já estavam sendo chamados de cristãos, lá a partir do ano 116. Que o nome cristão vem de Antioquia, aí, Atos 16. Turquia, atualmente. Antioquia está na Turquia, né? E esse nome cristão nunca foi chamado lá em Jerusalém, Judéia, Israel. Mashiach e Yehoshua pregou 3 anos e meio, esse nome não se ouviu, o nome cristão. Ele é depois de Yehoshua Mashiach. E ele está lá em Atos 16, Atos 7, a morte de Estevão, Atos 11, os irmãos Ihudim, judeus, fogem de Jerusalém. Então é um nome nas nações, na Turquia, Antioquia na Turquia. Aí Roma pega esse nome cristão, aí ela, com a expulsão dos judeus de Roma, né, no ano 41, nunca mais houve uma querrilá judaica. Eu não estou falando sinagoga judaica. Sinagoga segue a Torá. 613 mandamentos de Moisés. Querrilá, comunidade, ou Kenessian, seguia. Querrilá judaica. Kenessian judaica. Kenessian é congregação. Querrilá é comunidade. Seguia Yehoshua Mashiach. Então, quando Cláudio expulsa, não houve mais outra querrilá judaica em Roma. Pelo contrário, o Império Romano começou a fabricar a religião cristã do cristianismo, que hoje não é a maior do mundo. A maior religião do mundo é o Islã. 2 bilhões de seguidores. Inclusive em Nova York agora, o Mandami, né, um muçulmano, ganhou na maior cidade do mundo, né? Donald Trump foi derrotado. Eu tenho pregado aqui que, segundo a minha Bíblia, estou indo pela minha Bíblia aqui de Jerusalém, o 4º cavalo é verdoso, esverdeado, é a cor da capa do Corão, do mundo árabe, né? Os 4 cavalos. Está na bandeira da Palestina.
branco, vermelho, preto e verde. Né? Vai ser um assírio, a besta, o chifre pequeno. Vem do norte de Israel, Daniel 8:9. Ou do Líbano, ou da Síria, ou da Turquia. É de lá que vai surgir o 11º chifre, ou o pequeno chifre. Porque a Bíblia diz que ele vai arrancar, dos 10 chifres, ele vai arrancar 3. E vai reinar com ele mais 7. Aí dá 8. É o 8º rei que surgirá. Ainda não apareceu. Né? Ainda não apareceu. Mas vai aparecer. Né? Porque ele vai aparecer, o reino dele é 42 meses, mas a Bíblia fala em Daniel 9:7 que ele terá uma semana, 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio, quando ele quebra o acordo, né? O pacto, a aliança, que ele fará com muitos. Isso aí vai dar na construção do 3º templo, onde ele vai se sentar. Né? Mas, primeiramente, ele vai se sentar na Turquia, onde é o trono de Satanás, no Apocalipse 2:13. Mashiach disse na era de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casado. Então, quando a igreja cristã casa com Constantino, já não era mais virgem, já tinha sido deflorada, perdida a virgindade. Nem parecia com aquele lá judaico, a congregação keynesiana judaica. Já não tinha mais nada lá. Quando eu falo judaica, não é judaísmo de Moisés, é doutrina dos 12 apóstolos. Ou a doutrina de Paulo, que também era apóstolo para os gentios. Né? Porém, Paulo diz em Atos 20 que quando ele morresse, e não demorou muito não, foi de imediato. Lobos vorazes. Paulo morreu entre o ano 64 e 67. O Concílio de Nicéia foi no ano 325, né? Então, quando Paulo morreu, Paulo vivo, os lobos já estavam dentro do rebanho, os lobos. Quando ele morreu, os lobos denominaram. O nicolaísmo veio, né? O balanaísmo veio. O jezabelismo veio. É que demorou, mas o nicolaísmo já estava dentro já. Que Nico quer dizer conquistador. Yehoanan, na sua carta, não diz? São 3 cartas, diz... você fala anticristo, mas é antimachia. Esses espíritos já estão aí no meio de nós. Né? Saíram de nós porque não era de nós. Se fosse, permaneceria. Né? Então, eles já estavam, esses espíritos... Nico quer dizer conquistador. Laico é a membresia, os leigos, né? Os membros, os fiéis, que já estavam trabalhando ali nos dias dos 12 apóstolos, seu espírito do diabo, né? Porque o Espírito de Deus veio no dia de Pentecoste, Atos 2. Mas logo depois o espírito do diabo entrou, né? Ananias e Safira, mesmo lá em Jerusalém. E com Paulo sabia que esses espíritos estavam lá no meio das Querilá e keynesianos, no meio da comunidade e das congregações. Mas com Paulo vivo, Paulo era o leão. São 4 animais: o leão, o touro, o homem e hoje, no fim do fim da era de Laodiceia, é a águia. O trabalhado último animal, a águia. Só que a águia é interessante. Ela é um pássaro solitário. Ela consegue viver sozinha nas montanhas, sem fellowship, no inglês, companheirismo com ninguém. Ela nunca se mistura com abutres, urubu, corvos. Eu acredito que é a hora em que estamos vivendo, né? A era da águia. Porque o William Branham nunca disse que ele era a 7ª estrela, né? Em 61, quando pregou as 7 eras da igreja, ele, no livrinho das 7 eras, ele retirou, omitiu, apagou o seu nome de debaixo da 7ª estrela. Ele diz: não sou eu esse precursor, ele virá, né? Eu não tenho nada a ver com ele. O pastor americano do Ohio, G.C. Smith, mandou essa pergunta para o José Branham. Me responda. Porque o William Branham disse, perguntas e resposta número 12, referência 386,
12 de janeiro de 1961. Por que William Branham disse que ele não era a sétima estrela? E por que William Branham disse, eu quero ser honesto, eu não tenho nada a ver com esse precursor? A voz de Deus, lá, a gráfica do filho de William Branham, Joseph Branham, ficou mudo, em silêncio. Não quis responder. Está nas fitas. E nos selos, o Membrana fala que o quarto selo estava fechado, como o sétimo selo estava fechado ao público. Porém, William Branham disse, vai ser aberto. Quando for aberto o quarto selo, quando for aberto, for pregado, quase ninguém vai acreditar. É a hora em que estamos vivendo. Você entende? Então, Paulo era um leão rugindo. O leão da tribo de Judá estava em Paulo e Yehoshua Mashiach. Paulo diz, o meu evangelho não é segundo a carne e o sangue. Tudo que eu prego é uma revelação do Mashiach. O que eu recebi de Adão e Yehoshua Mashiach eu vos ensinei. Na noite em que ele foi traindo, ele tomou o cálice, partindo o pão. Paulo pregava a revelação. 3 anos no deserto da Arábia. A revelação veio a Paulo. Você me entende? E o que tinha lá dentro lá? Ele diz, eu te coloquei aí em Creta, ó Tito, vá de cidade em cidade, estabeleça presbítero. Eu já expliquei aqui, no inglês eu coloquei lá, 31 requisitos que o homem tem que ter para ser presbítero. Se ele tiver um filho incrédulo, uma filha incrédula, ele está desqualificado. Não estou falando de bebezinho, criancinha, não. Se o filho tiver má conduta, uma filha, ele não pode dirigir uma Keilah, comunidade, uma congregação. Você entende? Quer dizer, Billy Paul com problema de casamento e divórcio desqualificaria o William Branham, embora Billy Paul caminhou com o William Branham. Né? Mas hoje não pode. Eu mesmo falei, eu tenho 4 filhos, nenhum está na fé. Eu não posso ser um presbítero, mas eu posso ser um pregador. Eu não posso dirigir. Presbítero dirige Keilah, congregação, que é nesse ano. Você me entende? Então, a última pregação, ela exige obediência. Não é como William Branham, que tolerou Billy Paul. Né? Aqui hoje não dá. Vivemos hoje que há pastores que dirigem igreja, a mulher deles nem crente é, os filhos nem crente é. Às vezes está sozinho na igreja, dirigindo o povo, está errado. Mas eles não vão se consertar. Que morra no erro, então. E vá ao inferno, depois ao lago de fogo, é um problema deles. Agora, os filhos e filhas do Criador vão se consertar. Vão colocar as vidas em ordem. Né? Você entende, né? Então, Paulo disse, coloque presbíteros, estabeleça em cada cidade para fechar a boca dos falsos profetas, dos contradizentes. Né? Que Paulo já estava enfrentando Alexandre, o fundidor, Latueiro, Irmineu, né? Homens que estavam na Keilah, mas se corromperam. Mesmo Demas, que era um colaborador, como Tiquico, Tito, Timóteo, Demas, com Paulo na prisão, Paulo diz assim, Demas me abandonou. Né? Era um colaborador, um operário, um auxiliar do apóstolo Paulo, me abandonou amando o presente século, amou o mundo. Né? Então você vê na prisão, Paulo na prisão, se os pregadores estavam abandonando a Paulo, imagina os irmãos e irmãs, porque Paulo diz assim lá em Timóteo, na última fase, né? Ele diz assim, nenhum irmão e irmã me assistiu na última audiência, fui livre da boca do leão. Né? Mas já eu sinto que a minha partida está chegando, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A única coisa que me resta agora é a coroa da justiça, qual Adão, o Senhor me dará. Mas ele diz assim, não vai dar somente a mim, não. Vai dar a todos aqueles que amam a sua vinda. Ele estava sendo abandonado pelos próprios irmãos e irmãs. Ninguém queria estar do lado do apóstolo Paulo na fase final. E Paulo diz assim, que Deus não lhes impute esse pecado. Né?
orou pelos irmãos. Mas o meu assunto aqui é infalibilidade, né? Existe um homem infalível, eu li a palavra dele. Ele disse: passarão os céus e a terra, minhas palavras não passarão, minhas palavras não falharão. Por quê? Porque ele é mais do que um homem. Ele é Deus. Ele não nasceu igual nasceu todos os seres mortais, homens e mulheres, do sexo, do desejo sexual, da carne, o sangue, do cruzamento entre um homem e uma mulher. Não, ele nasceu de uma virgem. Né? Ele nasceu de uma virgem. Né? O Islã disse que ele não morreu na cruz. Diz que uma hora disse que quem morreu na cruz foi o Simão de Cirene ou o Judas Iscariote. O Islã é contra a crucificação. Né? Ele cita Issa, Yahushua é chamado de Issa. No Alcorão aparece 66 vezes, né? Mais do que Mohammed, do que Maomé. Né? Mas eles negam a crucificação. Mas você sabe por que o Islã nega, né? Porque lá em Bereshit, Gênesis 3, 15, Yehová, o primeiro alfaiate, né, o Criador. Qual é a profissão que Yehová se mostra depois da queda em Gênesis? Fazendo túnica, né, vestido. Túnica, né? Um vestido. A hora da minha túnica aqui, né? Um vestido cobrindo Adão, vestindo Adão e Eva, tirando as folhas de figueira. As folhas de figueira, eu posso chamar, o Mambrão chamou cobertura, pregador chama de cobertura, religião, mas eu vou chamar de short, calção, camiseta, essas roupas, cultura. Não devemos voltar ao que o alfaiate fez. O primeiro alfaiate foi o Criador Yehová. E ele disse, no acerto de contas lá, chamou Adão, não amaldiçoou Adão, disse: maldita é a terra por causa de você, Adão. Ela vai produzir espinhos e abrolhos. E com esses testes nucleares agora, porque essa radiação, o vento leva. Eu estava vendo agora um cientista dizendo que todo mundo tem alguma coisa radioativa já no corpo, né? E agora os Estados Unidos vai fazer muitos testes de bombas nucleares. É o fim chegando. É o fim chegando. A Terra já não produz só espinhos e abrolhos, já tem radioatividade. Trump disse, ameaçando a China e a Rússia, que faz testes de bombas nucleares secretas. Os Estados Unidos têm poder de destruir a Terra 150 vezes. Né? Eles falam que se houver uma guerra atômica, vai parar a fotossíntese. Vai vir uma era gelada, né? Ou seja, vai escurecer tudo. Eu não vejo assim, não. Israel, Zacarias diz que vai sobrar até sobreviventes lá no Armagedon, né? Na última batalha, lá na última guerra. Egípcios vão ser sobreviventes. Haverá sobreviventes para o milênio, né? Então eu não vejo, não. Alguma coisa o Criador vai fazer. Mas olha o acerto de conta. Maldita é a terra por causa de você. Então agora é com o suor do teu rosto que você vai conseguir o alimento, né? Seu cuscuz, seu tomate, seu chuchu, seu pepino, seu arroz, seu feijão, suas frutas, né? Vai ter que trabalhar, né? Aí vem a mulher, Deus não amaldiçoa a mulher, só diz, teu desejo será para o teu marido, porque ela desejou a coisa errada. Ela não fez sexo com o diabo é um espírito. Espírito não tem carne, não tem osso. Mas ela fez sexo com o animal, com a serpente, que falava, tinha mãos, tinha pés. Porque a mulher diz assim, a serpente me deu e eu comi. Provérbios 30, tá? É o caminho da mulher adulta. Ela come, limpa a boca e diz que não cometeu maldade nenhuma. Comer ali, comer o fruto proibido, foi sexo, porque o Criador tinha dito em Bereshit 2, 15, 16, coma livremente de todas as árvores
do jardim dos frutos. Deus liberou comer de todas as árvores. Mas a árvore da ciência do bem e do mal era Satanás, que usou a serpente, um animal. Como a árvore da vida é um espírito, é Deus mesmo, é a vida eterna. Havia duas árvores espirituais. Você entende? Se o homem não experimenta o sexo, o fruto proibido, foi um conhecimento da árvore da ciência do bem e do mal, de Satanás, usando a serpente que cruzou com Eva. Depois Eva comeu, a serpente me deu e eu comi, e Eva foi dar esse conhecimento para Adão. Adão experimentou o sexo, mas Eva já estava em adultério. Ela já estava suja. Porque os críticos criticam William Brandt diz que Eva fez sexo com Satanás. Está errado, gente. Já expliquei aqui que anjo não faz sexo com mulher, não. Agora, o animal, Deus amaldiçoou. Maldita, por que você fez isso, serpente? Ele era o destaque da criação, né? De todos os animais, besta do campo, que voava, tal. A serpente era superior, parecia mais um homem do que o macaco, o chimpanzé, o gorila, né? Porém, agora Deus vai amaldiçoar, começa a maldição. Maldita és tu, serpente. Deus arranca-lhe as mãos, o braço, muda-lhe a coluna cervical de erecto, em pé, vai virar um réptil, um ofídio. E a maldição foi tão grande que virou um elo perdido. Se você for perguntar à ciência hoje, a aproximação da serpente com a humanidade, com o homem, eles vão dizer, os cientistas vão dizer assim, não, a serpente está mais familiarizada com as aves. Depois da serpente é as aves. Tem afinidade com as árvores, os pássaros. É devido à maldição. A maldição foi profunda. Virou um elo perdido. A ciência não vai chegar lá. Ela usa o rim de um porco para transplantar em um homem, em uma mulher, né? Mas como é que vai usar o rim de uma serpente? Se a maldição foi profunda. Foi tão grande, virou um elo perdido, que hoje a ciência diz, não, ela está familiarizada com os pássaros, né? Afinidade, não com o homem e a mulher. Mas não se esqueça que Deus disse, você, serpente, és maldita. Houve uma maldição. Rastejará teu ventre no pó da terra, comerá pó da terra todos os dias da tua vida. Uma maldição. Na hora do acerto de conta, né? A terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada, mas o homem e a mulher não foram amaldiçoados. E por quê? Porque Adão, lê Lucas primeiro, ele é chamado de filho de Deus. Como que um pai vai amaldiçoar seu filho? Não pode. Se um pai amaldiçoar o filho, se for sem causa, maldição sem causa não pega. Mas se houver uma causa, a maldição pega. Mas Deus não amaldiçoou os seus filhos, o casal. Pelo contrário, ele faz vesti-los, né? Claro, expulsa do jardim do Éden. Porque agora estavam sujos, em pecado, não dava para ficar no Éden. Então, Adão foi perfeito? Foi. Adão não tinha erro, por um tempo não tinha erro. Viveu 950 anos, né? Não tinha pecado, por um tempo não tinha. Eu tô com a barba grisalha aqui. A barba de Adão não ficava grisalha, nem um fio de cabelo grisalho, branco na sobrancelha ou no cabelo. Não enrugava, não envelhecia. Tinha certeza que no outro dia, depois de dormir, ia amanhecer vivo, o que nós não temos. Podemos morrer a qualquer hora aí com esse tanto de alimento híbrido errado e remédio e essas vacinas agora é mal súbito. Você não precisa nem dormir para morrer.
É vivo mesmo, é fazendo, jogando futebol, fazendo musculação, atividade física. Estamos vendo aí adolescente, 13, 12, 15 anos, morrendo, AVC, trombose. A humanidade já estava molenga, molenga, deficiente lá nos dias de William Branham, hoje piorou, né? Adolescente morrendo de ataque cardíaco, isso não existia, gente. Antigamente, né? Mas tem um homem que é o segundo Adão. A Shalia Paulo chama Yehoshua Mashiach de segundo Adão. E ele disse, passarão os céus e a terra e minhas palavras não passarão, não falharão. Então ele é mais do que um homem, ele é Deus pelo nascimento virginal da Virgem Maria, Miriam, que ele nasceu. Veja, Adão não tinha pecado porque Adão não tinha, não veio de nenhum cordão umbilical, né? Já foi formado adulto. Eva também, né? Não tinha mãe terrena, pai terreno, avô, bisavô, trisavô terreno. Todo mundo que nasce pelo sexo é pecador, vem ao mundo mentindo. Não precisa ensinar a mentir, uma criança mentir. Não precisa ensinar a falar bobagem. Vai falar, está na natureza caída. Porém, Mashiach nasceu de uma virgem, né? Como William Branham diz, o óvulo e o gens não era nem de Maria, nem de José, o carpinteiro. Deus mesmo criou já o óvulo fecundado, somente pediu autorização à Virgem Maria, Miriam, né? Você permite? Ela cumpra-se em mim a vontade de Adon, né? De meu Senhor, de Adonai. Ela diz ao anjo, ao Malá, Ângelos no grego, Malá no hebraico, ao Malá Gabriele, né? Pode fazer a experiência, e fez, porque Ishael 9 diz, uma moça, uma jovem, uma moça vai dar luz a um menino e o seu nome será Conselheiro. E foi Conselheiro. Você tem que nascer de novo, católico, protestante, pentecostal, budista, islâmico, judaizante. Nascer da água e do Espírito, senão você não vai ver, não verás o reino de Deus. Deus forte. Quem é esse homem que para o vento? Quem é esse homem que para a tempestade, acalma a tempestade? Que é esse homem que diz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu do túmulo. Deus forte, conselheiro, Deus forte, maravilhoso. Só fazia maravilha. Multiplicou pão e peixe. Eles queriam fazer de Yehoshua um político, vamos fazer dele o rei. No lugar de Herodes, ele se ocultou, né? O maravilhoso não veio ao mundo para fazer política. Meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus, iriam pelejar para me livrar de suas mãos, Pilatos. Eu nasci rei, mas é para o milênio. Quantos anos Vladimir Putin está reinando? Trump quer ir para um terceiro mandato. O Lula aqui, quantos mandatos ele já teve? Estão dizendo que ele vai tentar o tetra, né? Mas nenhum desses, ou Xi Jinping, ou Kim Jong-un, né? Na Coreia, quanto tempo reinando, governando sobre o povo, mas nenhum deles vai reinar 1000 anos. O reinado do Mashiach, eu nasci rei, viu, Pilatos? Mas meu reino não é desse mundo. Então ele não vai mudar o mundo. Quando falo mundo, é o sistema comercial, da moda, de Hollywood. Isso aí vai virar cinza, né? Quando chegar a hora, né? Ele vai mudar os corações, as vidas, as almas dos filhos e filhas de Jeová, o Criador.
Pai da eternidade, Abraão. Você fala Abraão, mas no hebraico é Abraão. Abraão me viu. Está lá em Jeoanã, capítulo 8. E quando Abraão me viu, se alegrou. E você não tem nem 50 anos. Como é que você viu Abraão? Abraão já morreu, tem 1.300 anos. Antes de Abraão existir, eu sou. Yod-He, Vav-He, eu sou. Leia Jeoanã 8:24. É príncipe da paz. Porque ele é o filho, né? Atos 20:28. Olhai para a Keilah, Kenessian, congregação de Deus, a qual o Roash HaKodesh vos constituiu lá os episcopos, né? Os bispos, episcopos, que ele comprou. Essa Keilah, Kenessian, essa congregação, comunidade, foi comprada com sangue do seu próprio filho. Porque o Espírito Santo, o Roash HaKodesh, não é terceira pessoa. E Jeoanã 4:24 diz que Deus, o Pai, é Espírito. E que Espírito é Deus? Só pode ser o Espírito Santo. Não há terceira pessoa. E se você coloca Mashiach, o Filho, como segunda pessoa de uma suposta trindade da igreja madre, aí, mãe das igrejas cristãs, está errado. Porque Apocalipse 1:18, Mashiach diz, eu sou o primeiro e o último. Ele nunca disse que ele é o segundo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o infalível. Ele é o infalível. Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu viro a câmera, né? Porque eu acredito muito em William Branham. Outro dia eu tive um sonho, mas eu discerni, era o diabo, né? Dizendo no sonho que Cacu Felipe é falso e William Branham é falso. Eu disse, isso é o diabo, né? Porque o William Branham é verdadeiro. Agora o Cacu Felipe é falso, né? Aqui é uma referência da mensagem Influência de William Branham. O irmão Branham diz assim, nunca confie em algum homem. Não confie no Cacu, viu, seus cacuístas? Embora o Cacu faz coisa absurda, né? Os cacuístas, nos cânticos, nos hinos, nas igrejas do Cacu, eles louvam o nome do Cacu. Cacu está em todos os hinos lá. E o irmão Branham viveu e pregou de 1933 a 1965. Eu nunca vi o irmão Branham vivo um hino com o nome Branham, né? Louvando Branham. Louvando William Marion Branham. Hoje o tabernáculo louva o William Branham, mas o irmão Branham morreu. O irmão Branham vive, ele não aceitaria adoração. Louvor. O louvor, a honra, a glória pertence ao nosso Deus e ao seu Filho Yehoshua Mashiach. Mas o Cacu veio com uma ideia aí maluca, dizendo, profetas são deuses. Seus nomes têm que estar nos cânticos, né? Com isso o Cacu está sendo louvado, adorado, né? Nunca confie em algum homem. Eu não importa quem seja ele, William Branham dizendo. Porque o irmão Branham está pregando para adolescente, é reunião de jovens. Se ele é um homem santo, se ele é um bom, não há tal coisa, deixe-me corrigir aquilo. Não há um homem santo. Não há um homem santo. O Papa não é santo. O imã não é santo. Não há. Eu também não sou santo, não. Eu estou lutando para ser santo. Eu oro, eu clamo, eu ajoelho, eu busco o Criador. Para mim isso é um Kadosh, porque o Criador é 3 vezes Kadosh. Ishaiah, capítulo 6, do ano em que morreu o rei. Eu tenho o nome dele aqui em hebraico, né? Uzias. Mas é... Artial, né? Eu vi Adonai, eu vi o Senhor, né?
Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é 3 vezes santo. Até os anjos que nunca tiveram pensamento maligno, nunca masturbaram, nunca adulteraram, nunca prostituíram, tinham que fechar seu rosto, seus olhos para não olhar a face do Criador. E para entrar no céu, viver com o Criador, você vai ter que ser pelo menos uma vez santo. Porque o Criador é 3 vezes. E aí vai ser a luta aqui na terra e o tempo está acabando, gente. A grande tribulação está vindo, né? Não há nenhuma igreja santa, não há tal coisa. É um Deus santo, só que ele é 3 vezes santo, né? Quer dizer, nem os anjos, arcanjo, querubins, serafins, anjo é santo igual o Criador. O Criador é 3 vezes mais santo que os anjos. Os anjos que nunca pecaram, né? É um Deus santo, não há um homem santo. Isto é, o Espírito Santo. Mambrana fala Pedro, mas é Kefa. Kefa uma vez se referiu ao Monte Santo, sobre o Monte da Transfiguração. Não era o monte que era santo, William Branham dizendo. Era o Deus Santo que os encontrou nesta montanha. Não é a igreja santa, eu não prego igreja, eu prego Kehilá e Kenessian. Mudou tudo, viu? É uma nova pregação hoje. Estou lendo William Branham, mas já estamos em outra fase, em outro nível. Estamos no fim da era de Laodiceia. E o Deus Santo, naquela, a Mambrana fala igreja, mas agora é Kehilá, Kenessian. Não o homem santo, porém o Espírito Santo trabalhando naquele homem. O homem falhará. Isso é verdade. Às vezes peca mais de 1000 vezes por dia. Pensamentos, palavras e ações. O homem falhará. É uma falha para começar. Um fracasso. Fracassando. O homem é um fracasso. Qualquer um, o maior dos homens falha. Quem você acha que é o maior homem na terra hoje? Edir Macedo? Uma falha. Valdemiro Santiago, outra falha. Eiê Soares, outra falha. Malafaia, olha o tanto de falha. Leão 14, outra falha. Francisco, que já morreu, foi uma falha. Donald Trump, uma falha. Macron, Putin, Xi Jinping. O maior dos homens falha. Nunca ponha sua confiança e para fazer de algum homem seu exemplo. Olhe para Deus. Ele fala Cristo, mas é Machia no hebraico, né? Que Cristo é grego. E não vem nenhum Machia da Grécia, vem de Israel. A salvação vem dos Iudins, né? E é o Aná 4:22, né? E Isaías, Zacarias diz, né? 8:23, agarrarão na orla do vestido de um judeu, de um Iudim, e dirão, não vamos te deixar, né? Não vamos abandonar você, te largar, porque ouvimos dizer que você conhece ao Criador. A Yod-He, Vav-He. Acredito que é esta hora em que estamos vivendo. Eu venho meditando sobre essa escritura de Zacarias 8:23. Acredito que é esta hora. Então você viu aí. Não confie no homem, não tome o homem como seu exemplo. O maior dos homens falhará. Ele não é seu exemplo. Eu até queria ler aqui, segunda Reis 15. Tem aqui, aí, segunda Crônicas 26. Quem era o exemplo do profeta Ishaial? Era o rei Uzias, né? No ano em que morreu o rei Uzias, não estou conseguindo falar em hebraico. Artial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Adonai.
assentado sobre um alto e sublime trono. Porque os olhos do profeta, você fala Isaías, mas é Ishaiah, aqui na terra estava no rei Uzias, pelos feitos do rei Uzias. A Bíblia fala de Uzias aqui em 2 Reis, capítulo 15. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 15. Olha o que a Bíblia diz aqui. 2 Reis, capítulo 15. Reinado de Uzias, né? Artial de Judá, no 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Uzias, filho de Amazias, tornou-se rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias, né? E era de Jerusalém. Fez o que era agradável a Jeová, como todo o que fizera seu pai Amazias. Entretanto, os lugares altos não desapareceram. Era onde fazia idolatria, né? Adorava-se ídolos, né? O povo continuava a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos, né? Mas Jeová castigou o rei Uzias, e ele foi atacado de lepra até o dia da sua morte. Por quê? Porque ele entrou lá no templo, ele não era levita, sacerdote, ele era rei. E ele quis fazer o serviço de um levita, né? Ficou lá nervoso, bravo, tentou usar da autoridade de rei, tentou ocupar uma função que não era dele. Ele era rei para governar Israel, não um sacerdote Cohen, levita. Pronto, ele foi atacado de lepra. Um maior do que o rei Uzias feriu o rei Uzias de lepra, né? Para ele se humilhar, né? E a lepra não saiu dele, não. Vê? E o que é desobediência, prevaricar? O que é um homem ser difícil, teimoso, não querer ouvir, obedecer a Deus? Que resultado isso vai dar? Ou o resultado do rei Uzias, o grande rei Uzias, o exemplo do profeta Isaías. Permaneceu confinado num quarto. Igual o rei, tinha um rei em Israel, Jerusalém, leproso, né, beduíno, né, de uma das cruzadas, né. Uzias permaneceu confinado num quarto. Seu filho Joatão regia o palácio e administrava o povo. O resto da história de Uzias e tudo o que fez não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Uzias adormeceu com seus pais, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e seu filho Joatão tornou-se rei em seu lugar. Um grande rei. Eu ainda vou ler aqui 2 Crônicas 26. Mas ele foi disciplinado, né? Ele foi fazer algo que desagradou o Criador, né? E o Criador, Jeová, está acima de tudo, gente. Veja o castigo, né, que ele recebeu. Estou agora com 2 Crônicas 20, né? Deixa eu ver aqui meu óculos, né, que eu já estou com 52 anos de idade. Depois dos 40 vai ficando difícil a leitura, né? Capítulo 26 de 2 Crônica, eu quero ler aqui porque o grande rei Uzias era o maior homem lá em Israel, em Jerusalém, e ele era o exemplo do profeta Isaías, né? Só que ele vai deixar de ser o exemplo de Isaías. O profeta Ishaiah, quando viu o rei Uzias atacado de lepra, já começou a olhar para o rei Uzias diferente. Epa! Quem feriu Uzias, o rei de Jerusalém, de lepra? Por que ele foi ferido? Ele começou a se questionar. Que deve existir alguém maior do que o rei Uzias, que ele foi ferido de lepra, né?
estava com toda a saúde, e em Israel todo mundo sabia que aquela lepra era uma desobediência, uma sequela, uma consequência, porque o rei Uzias foi delinquente. Vai, homem e mulher, ser delinquente. Pratica a delinquência, seja um homem e mulher inconsequente, você vai pagar. As consequências virão. Ora, veio para Uzias, que era um rei bom, mas se inchou, se exaltou, e era o exemplo do profeta Ishaiah, que se chama de Isaías. O começo do reinado de Uzias. Todo o povo de Judá escolheu Uzias, que tinha 16 anos, e o constituiu rei em lugar do seu pai Amacias. E ele reconstruiu, olha as obras dele. Eu quero ler isso aqui, as obras do rei Uzias. Ele reconstruiu Elate e a reconquistou para Judá, cidade de Judá. Depois que o rei adormeceu com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Jequelias, e era de Jerusalém, e fez o que era agradável aos olhos de Jeová. Mas ele vai cometer uma falha. Porque não existe homem perfeito, não? Perfeito é só Yahushua Mashiach, que não houve dolo, engano, nem na sua boca, nem nas suas palavras. Mas todos os outros homens, seja quem for, vai errar. E às vezes vai errar miseravelmente. A queda vai ser feia. Dependendo do erro, da falha. Se for uma falha miserável, será uma queda miserável. Fez o que era agradável aos olhos de Jeová, como todos os que fizera seu pai Amacias. Aplicou-se a procurar a Deus. Olha que homem bom, né? Já virou rei com 16 anos, colocou um objetivo, uma meta, um propósito. Eu vou buscar o Criador. Era a melhor coisa que alguém faz, né? A Bíblia diz em Eclesiastes, acho que 12, né? Procura, busca o teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E você não venha ter mais alegria, prazer, até em viver. Porque os dentes, os roedores caem, a visão começa a apagar. O homem vai ficar impotente sexualmente. A mulher vai perder o libido. Virar menopausa, virar andropausa. Isso é questão de tempo, gente. Vai vindo tudo assim, acarretando, muito mais nos dias de hoje. Com essas comidas industrializadas. Um dia eu estava vendo um jornal, um documentário sobre banana. A banana lá da Amazônia silvestre. E só os animais comem. Se te der uma banana mesmo, a original, você não come. Você come essa coisa híbrida e amarela, né, que a gente compra. É saborosa, mas a silvestre ninguém come. Você acha que você iria conseguir viver no mato? Igual um coati? Igual uma onça, né? Igual certos animais? Não. Aplicou-se a procurar Deus enquanto viveu Isaías, Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Veja, olha, já há um papel aqui de um profeta. O profeta Isaías, Zacarias, dava instrução para o rei Uzias. Então Deus tem que usar profetas, apóstolos, enviados, mensageiros, pregadores, para dar instrução para o povo. Para governantes também. O rei Uzias aqui era instruído pelo profeta Isaías, Zacarias. Passou a ter temor, né? Todo o tempo que buscou Jeová e o fez prosperar. Fez uma expedição contra os filisteus. As obras do rei Uzias. Artial. Olha as obras dele. Fez uma expedição contra os filisteus, derrubou a muralha de Gate, de Jabiné, de Azoto, depois restaurou as cidades na região de Azoto e na terra dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus. Não era Uzias derrotando os filisteus, não era Davi. O homem Davi era Jeová, o Criador, dando vitória a Davi contra o gigante Golias. Sempre é Deus.
Se Deus deixar o homem sozinho, abandonar o homem, acabou, gente. Cai feio. Deus o ajudou contra os filisteus. Diz aqui até os árabes, não? Nem os árabes suportavam o rei Uzias, porque Deus era com Uzias. Deus o ajudou contra os filisteus, os árabes, os habitantes de Gur-Baal e os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias. Tornou-se extremamente poderoso. Olha, era um homem poderoso. E por isso sua fama se estendeu até as fronteiras do Egito. Uzias construiu torres em Jerusalém, na porta do ângulo, na porta do vale, na esquina, e as fortificou. Construiu também torres no deserto e cavou numerosas cisternas, pois dispunha de numerosos rebanhos na planície e no planalto, bem como lavradores, vinheteiros, criadores de uva, né? Nas montanhas e nas vergens, pois gostava de agricultura. Era um homem da agricultura, né? Osias tinha um exército treinado, era formidável o exército do rei Osias, pronto para entrar em combate, dividido em grupos, segundo o recenseamento feito pelo escriba Jeiel e pelo comissário Macias. O exército estava sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total de chefes de família desses guerreiros valentes era de 2.600. Tinha sob as ordens as tropas do exército constituído de 307.000, é grande, né? E 500 homens, de grande valor militar para auxiliar o rei contra o inimigo. Em cada campanha, Uzias lhe distribuía escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras para as fundas. Mandou fazer em Jerusalém uma máquina, olha, era um cientista, Uzias, né? Mandou fazer uma máquina inventada pelos engenheiros para colocar sobre as torres e sobre os ângulos, a fim de atirar flechas e grandes pedras. Seu renome estendeu-se até bem longe. Seu paradeiro era devido a um socorro realmente maravilhoso, mas agora vem a falha, o orgulho e o castigo. Quando se tornou poderoso, o rei Uzias, seu coração se encheu de orgulho, a ponto de causar sua desgraça. Seu orgulho, homem, mulher, será a sua queda. Seu inchaço, seu orgulho, será a sua própria queda, homem, mulher. Pecou contra Jeová, seu Deus. Entrando na grande sala do templo de Jeová, no Beit Hamikdash, que era proibido, né? Ele não podia entrar lá para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias e mais 80 corajosos sacerdotes de Jeová resistiram o rei Uzias e disseram-lhe: não é a ti que compete incensar Jeová, mas aos sacerdotes descendentes de Arão, consagrados para esse ofício. Você é rei, você não é sacerdote, aqui não é seu lugar. Aí a Bíblia diz aqui, saiu do santuário, saia do santuário, ainda foi advertido, né? Ainda foi avisado, saia do santuário, saia do Beit Hamikdash, saia do templo, porque pecaste e já não tens direito à glória que vem de Jeová Deus. Uzias, que tinha nas mãos o incensário, colerizou, ainda ficou irado com a advertência dos sacerdotes, dos Cohen, né? Mas enquanto ele se irritava contra os sacerdotes,
apareceu uma lepra na fronte, na testa de Uzias, na presença dos sacerdotes. A mão do Criador, a mão de Jeová. Há um Criador, gente. Existe Deus. Existe um só Criador. Ele estava ali dentro do templo olhando o comportamento do poderoso rei Uzias. O inchaço, o orgulho. Ele é colerizado, Uzias estava diante de Deus e não sabia. Deus não mandou ele fazer aquele serviço, não. Foi fazer um serviço fora da vontade perfeita do Criador. Olha o que deu. Olha o que deu. Ele desagradou o Criador. E foi advertido. Sai logo. Enquanto Deus não te castigou. Não peque, homem e mulher. Enquanto Deus não te castigou ainda, mulher, guarda a tua virgindade para o matrimônio. Enquanto Deus não te castigou ainda, homem, guarda a sua virgindade para o matrimônio com a mulher virgem, homem. Enquanto Deus não te castigou ainda por esse adultério que você está intentando fazer, o sacerdote disse ao rei, poderoso rei Uzias, sai daqui, não cometa esse adultério, homem. Não cometa esse adultério, mulher. Não faça esse roubo. Não faça esse crime. Não faça essa coisa errada. Se você fizer, você vai fazer igual o rei Uzias diante do Criador. E o Criador não trata só com os filhos e filhas dele. Trata com todos os seres viventes, todos os moradores da terra. Tá todo mundo diante dos olhos do Criador. Sai daqui. Sai do santuário. Ele não quis ouvir. Uzias, que tinha na mão o incensário, ecolorizou-se, mas enquanto ele se irritava contra o sacerdote, apareceu uma lepra em sua testa, na sua fronte, não? Na presença do sacerdote, no templo de Jeová, perto do altar dos perfumes, o sacerdote-chefe e todos os sacerdotes voltaram-se para ele e viram a lepra em sua fronte. Ele que... Veja, gente, presta atenção, eu não li aqui, ele vai morrer... confinado num quartinho, porque ninguém quer ter contato com leproso, não. Antes todo mundo elogiava, pegava na mão dele, dizia o poderoso rei Uzias, o grande rei Uzias. Mas quando a lepra chegou, no momento que a lepra chega, todo mundo quer sair fora. Ele vai ficar leproso, ele já está leproso. O sacerdote-chefe, todos os sacerdotes voltaram-se para ele e viram a lepra em sua fronte, na testa dele, expulsaram-lhe imediatamente, e ele mesmo se apressou para sair. Agora ele vai sair, né? Agora aprendeu, depois do castigo. Não precisava. Quer vencer? Tem que guardar a humildade até o último dia da vida na terra. O homem e a mulher, se quiser vencer, tem que ser humilde, tem que se humilhar. Ainda que tenha dinheiro, tenha carro, tenha fazenda, tenha chácara, tenha alguma coisinha, deve viver como se não tivesse essas coisas, não deve contar com essas coisas, não deve deixar o poder subir a cabeça. Agora ele mesmo sai correndo, né? Ele viu o castigo, né? Ele mesmo sai correndo de dentro do templo. O sacerdote-chefe, todos os sacerdotes voltaram-se para ele e viram a lepra em sua fronte, expulsaram-o imediatamente. E ele mesmo aproveitou, apressou em sair. Ele mesmo, porque Jeová o havia castigado. Aí ele vai morrer confinado, né, dentro de um quartinho, vivendo dentro de um quartinho, porque a lepra é contagiosa, é transmissível, né? A hanseníase é transmissível. Você está entendendo o que eu estou a pregar nesta hora? Então fica aí, dando glória, louvor. Fica aí, seus cacuístas, adorando cacu, né? Depois vocês vão ver no que vai dar isso aí, né? Olha no que deu Jim Jones, né? E Jim Jones conheceu William Branham. E Jim Jones abandonou William Branham. Jim Jones já foi certinho, igual o rei Uzias foi certinho, mas Jim Jones partiu para um outro caminho, né? Você quer partir para o erro, viver em pecado,
vai, mas o criador não vai não. Jim Jones, quando ainda estava alinhadinho, até o William Branham foi lá, era vizinho lá, né, em Indianápolis. O William Branham foi lá e pregou 3 pregações lá. Ele fundou, o Jim Jones fundou a Igreja do Povo. Mas naquela época o Jim Jones não era essa coisa que ele vai virar aqui na Guiana, aqui, né? O Yellowstone, né? Tem aqui bastante anotação, gente. Mas eu acredito que eu já preguei o suficiente. Eu tenho uma frase aqui que eu anotei. Já tem umas 2, 3 pregações, eu não cito ela, mas eu vou citar agora. Se você, mãe, pai, perdeu uma criancinha, se você perdeu, mãe, pai, uma criancinha, eu quero dizer para você que essa criancinha está no céu, na glória, né? Se você, homem e mulher, perdeu um irmãozinho, uma irmãzinha, criancinha, saiba que esse irmãozinho seu e essa irmãzinha sua está na glória, no céu. Por exemplo, eu tenho um irmão que morreu, ele era bebê, José Márcio, né? Bebezinho, né? Então eu não tenho dúvida que ele está na glória. Eu lembro dele, né? Um bebezinho, lembro do funeral dele na casa do meu pai, minha mãe. Mas hoje, como pregador da Bíblia, estou consciente que ele está na glória, né? Porque Mashiach Yoshua disse: deixai as criancinhas vir a mim, não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Então elas não têm que batizar. Morreu criancinha, está na glória, né? Porque o Covid, quando veio, o Covid vai fazer 6 anos. Matou pouca criança, matava mais adultos, né? Um castigo, né, para a humanidade, né? Então, é isso. Agora, se você tem um irmão, uma irmã que morreu criancinha, ele está na glória. Agora eu vou perguntar, mas e você, homem e mulher? Como é que você vai ver seu irmão, sua irmãzinha que morreu criancinha na glória? Você vai ter que virar um kadosh. Porque ele está garantido lá, está seguro. Morreu criancinha, está seguro. Criança não tem que se arrepender, não tem que confessar nada, não tem que batizar. Não. Delas é o reino dos céus. Mas e você? Por exemplo, eu tenho um irmão na glória hoje, chamado José Márcio. Morreu, não tinha nem um aninho, era um bebezinho. Poucos dias de vida, né? Mas se eu quiser vê-lo um dia, encontrar com ele um dia, eu tenho que me tornar um kadosh. Quem pode fazer um homem virar um kadosh? Ser santo. Só o Criador. Mas deve haver muita humildade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Adonai, ninguém verá Adon, ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Agora, para você ver, ser santo mesmo, igual o Criador é santo, os homens não querem ser, não. Quer ser orgulhoso, alguém quer adulterar, quer usar droga, quer beber, quer ser bígamo, polígamo, quer ser o rei, quer ter poder, quer ser louvado, honrado, glorificado na terra. Não querem ser humildes. Os homens e mulheres não querem ser humildes, né? Quer parecer com a Xuxa, quer parecer com o Neymar. Se o Neymar fizer uma tatuagem, amanhã os tatuadores vão ter muito trabalho, né? Para repetir a tatuagem do Neymar. É igual aquele jogador de futebol quando cortava um tipo de corte de cabelo, então todo mundo queria cortar igual. É o seu exemplo, é? Jogador de futebol, atriz de cinema, ator de cinema, atriz de novela, é o seu exemplo, é? Esses pastorzão milionários, que exemplo eles têm de Yoshua Mashiach? Que disse, raposas têm corvis. Pássaros têm ninho, eu não tenho lugar de reclinar a minha cabeça. Tem pastor que não anda de carro mais não. É só de jato, avião, helicóptero. Não? Eu não moro em favela. Eu expliquei outro dia aqui que aqui onde eu moro, na minha comunidade, tudo era gato de água. Não? A empresa veio aí com as máquinas e cortou os gatos tudinho. Não?
Eu achei bom, eu já tinha pedido minha água, né, para ligar minha água, né, que eu nunca gostei de gato, roubar água, roubar energia, isso não é comigo. É, por aí você tá vendo aonde eu moro, né? O nível onde eu moro, mas eu não tô triste por isso não, gente. Yosef foi escravo na casa do Potifar. Yosef, filho de Jacob, 13, 14 anos dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, e inocente, viu? Humilde, inocente, não tinha pecado, não tinha falhado. Não quer dizer que ele era perfeito, ele era humano. Mas ele se autodisciplinou, ele se autocorrigiu, ele se autocontrolou, ele viu que a mão de Jeová estava com ele no poço, na casa do Potifar, na prisão, e depois ele se tornou governador no Egito. Mas mesmo como governador, você vê, ele não usa da vingança com seus irmãos, não. Seus irmãos bateram nele, queria matá-lo, jogou num poço. Quando ele era governador, ele faz perdoar. Não é o que Mashiach vai fazer? Isaías, Zacarias 13, eles verão ele e verão as feridas dos pregos da cruz, da lança no peito. Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus não pode falhar, e eles dirão, perguntarão, que feridas são essas nas tuas mãos, no teu peito? Ele vai responder igual Yosef respondeu aos seus 11 irmãos que estavam com medo de morrer, né? Foram as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu vinha 2000 anos atrás, vocês me crucificaram. Mas não tem nada não, isso aí salvou vidas, ou seja, gentílicos, homens e mulheres das nações, nas 7 eras, foram salvos, e até hoje, até nesse momento, quando o tempo está acabando para os gentios, ainda Mashiach pode salvar, porque ele vai parar de tratar com os gentios e vai se virar para os judeus. 144 mil, essa hora está chegando, gente. Simplesmente esta hora está chegando. E Yohanan, se chama de João, Achali, o apóstolo, e Yohanan ajoelhou perante o anjo para adorar o anjo de Deus disse, o Malá, né, o anjo, Malá, não faças tal, levanta-te, adore a Deus. Nem os anjos querem tomar a adoração, o lugar do Criador. Nem os anjos, Satanás quer ser adorado, está sendo adorado, com esse monte de mentira, essa propaganda falsa, Jesus idolatria, Virgem Maria, idolatria, Trindade, igrejas, hall de membro, carteira de membro, igrejas. Isso aí é tudo invenção de Satanás. É pelo engano, é pela mentira que ele é adorado. Mas o tempo está acabando, não? Tire seus olhos do homem, disse William Branham, ele vai cair, ele vai falhar. Olhe para aquele que é o exemplo, é 3 vezes santo. Se você cresce em Jeová, que é 3 vezes santo, você nunca meteria seus olhos num jogo de futebol, numa novela, numa Netflix, num dorama, numa novela bíblica da Record. Davi disse, eu não porei meus olhos em coisas impuras. Você nunca usaria um short, um bebidão, um calção. Mulher, uma calça comprida, nunca usaria batom, esmalte, maquiagem, cílios falsos, unhas falsas, nunca pintaria um fio de cabelo branco. Mas porque Jeová, o Criador, não é o seu exemplo. Seu exemplo é a televisão, é a internet, é os famosos, né? É o que a IA faz, a inteligência artificial produz, né? Vai. Eu vou ficar com o Criador, eu vou lutar para servir o Criador. No final você vai passar vergonha, né? Porque o maior dos homens, ele vai cair, vai fracassar. Né? Eu ia falar outras coisas, eu vou colocar as folhas aqui. Olha aqui o Criador e Jeová. Único Deus e Pai. Ele é o Melquisedeque, né? E seu filho Yehoshua Mashiach. Abençoe essa palavra, essa pregação nesta hora. Amém.